Tiago, capítulo 1, somente o versículo 3 e o versículo 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: sabendo que a prova da vossa fé, a prova da vossa fé, opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Louvado seja Deus. Eu separei aqui 6 tópicos para essa meditação. Tópico 1. O que é a paciência? Tópico 2. Existe na palavra do Senhor a paciência de Deus, que nem se compara com a nossa. Tópico 3. A questão de termos paciência quanto aos pecadores, ao arrependimento. Você já viu aquelas pessoas que falam mal de todo mundo? Hoje eu comprei um pouquinho de cheiro verde de um cara, que ele disse que é junto com uma mulher que é evangélica. E aí ele estava falando mal dos crentes, dizendo que as pessoas, depois que aceitam Jesus, fica falando dos drogados, noiados, o povo, não fala mais com ninguém desse povo. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo ali e eu digo, é verdade. A maioria dos crentes faz isso mesmo. A maioria dos crentes se esquece de onde Deus tirou. A maioria. E não venha dizer que não. A maioria. Você contava no mundo, ó pra cá. Ó pra cá, ó. Você contava no mundo, você ficava com um e com o outro. Queima ele ou deixa ele? Ó pra cá. Ó aqui dentro desse zóio aqui, ó. Quando você estava no mundo, você ficava com um e com o outro. Você contava no mundo, você ficava com uma e com outra. E por muito momento, você agora que aceitou Jesus, se acha que é melhor do que essa pessoa. Estou passando a mão na cabeça de ninguém. Estou colocando cada um no seu quadrado. Cada um no seu canto. Porque muitas pessoas, depois que aceita Jesus, se esquece de onde que veio. E condena a prostituta, o ladrão. Vou tornar a falar, não estou passando a mão na cabeça de ninguém. É safado. É safada. Se morrer nessa condição, vai para o inferno. Não estou ocultando a verdade, mas estou deixando bem claro o que muitos não faz. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu conheço muitos e muitas que, em vez de glorificar o nome de Deus, faz envergonhar. E como está escrito na palavra do Senhor, o nome de Deus é blasfemado todos os dias por conta de pessoas assim. E aí esse cara falou isso e eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu digo, é verdade. Só que ele está generalizando um assunto. Então ele está correto em parte. Porque a maioria é assim mesmo. Igrejas que o amor está só na placa. Vi muito isso quando fazia parte da outra congregação. Não estou falando mal, estou falando uma verdade. O amor está só na placa. Mas quando vê uma pessoa que realmente precisa de ajuda, uma pessoa que está realmente buscando mudar de vida,
essa pessoa, o amor é deixado de lado. Você está entendendo? Presta atenção. Porque quando fala-se de amor, muitas pessoas têm, né? O amor, Deus não sei o quê, Deus é lindo, Deus é isso. Presta atenção. O que é certo, o que é errado. Porque aquelas pessoas que supostamente estavam servindo a Deus, o Senhor Jesus, com todo amor, descia o chicote. E muitas das vezes chamava os tais de hipócritas. E aquelas pessoas, todo tipo de gente, ladrão, prostituta, adúltero, todo tipo de pessoa que você puder imaginar, vinha até Jesus. E o Senhor Jesus não ocultava e não deixava de amar aquelas pessoas ali. As pessoas que querem mudança, nós precisamos ajudá-las. Louvado seja Deus. Agora, quem não quer, como que eu vou ficar insistindo com quem não quer? Como que eu vou ajudar uma pessoa a pessoa está morrendo afogada? Ei, tô pulando aí, mas tu não vai me afogar também, não? Vou pular no mar para te salvar, não tem boia aqui, então eu vou mergulhar, eu sei nadar. Você vai me afogar? Fica tranquilo, tô rindo. Ou você vai me afundar junto? Porque tem gente que é assim. Você vai ajudar e te afoga junto também, morre os dois. Conheço muitas pessoas que diz que ia ganhar não sei quem para Jesus e tá mais mundano do que do que a pessoa que disse que ia ganhar para Jesus. Tá entendendo? Agora presta atenção. Como que eu vou ajudar quem não quer ser ajudado? Não tem como, né? Não tem como eu ajudar quem não quer ser ajudado. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, vai dizer para os discípulos, quando vocês entrarem numa cidade, procura alguém que seja digno de vos receber. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. E quem não quiser vos receber, vocês saiam de lá, sacode os pés, a poeira dos pés contra aquela cidade no dia do grande juízo. Vai haver mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para as pessoas daquela cidade. Ou seja, não fica perdendo tempo com quem não quer. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que ficam perdendo tempo com quem não quer nada. Não existe nenhuma pessoa sobre essa terra que não tenha a noção das suas ações. Que não saiba que mentir é errado, que adulterar é errado, que roubar é errado. Não existe nenhuma pessoa nessa terra que seja nesse nível. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então, pregando alguém para essa pessoa ou não, essa pessoa sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tópico 1. O que é a paciência? A paciência é a capacidade de suportar adversidades, dificuldades ou esperas sem reclamar. Sem reclamar. Mantendo a calma e a confiança. Na perspectiva bíblica, a paciência é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ou seja, é algo que Deus nos dá para nos ajudar a perseverar em meio às tribulações. Logo, eu entendo que esse fruto do Espírito é a paciência no nível de espera. Louvado seja Deus. A paciência também está intimamente ligada à fé, porque confiar em Deus nos dá força para esperar o tempo certo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que abrem a boca e dizem que tem fé, mas não tem paciência e perde a bênção. Porque reclama, porque murmura. Já ouviu aquele louvor que diz, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando. Tópico 2. A paciência de Deus. A paciência de Deus é infinita e cheia de amor. Já falei sobre o amor, né? O amor não é aceitar tudo que você faz, não, viu?
Ah, você não me ama, porque você não aceita a tua safadeza, aí não te ama? Hã? Ele espera que os pecadores se arrependam, dando tempo e oportunidade para que todos venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus, ele é paciente, mas a sua paciência não significa que ele ignore o pecado. Ele aguarda com amor, mas o tempo da sua justiça chegará. Essa paciência deve nos motivar a nos voltarmos para ele sem demora. Tópico 3. Ter paciência enquanto os pecadores se arrependem. Não ficar fazendo o que eu comecei falando, né? Ficar condenando as almas. Nós não somos juízes. Eu não sou juiz. Você não é juiz. Amém? E isso que eu estou falando para vocês agora foi uma das primeiras coisas que o Senhor me falou. Para sempre que eu olhar para uma pessoa, eu me lembrar de onde que Deus me tirou. Assim, o meu olhar para aquela pessoa ali seria um olhar com amor. E não um olhar de discriminação, de ódio. Tem muitos cristãos que muitas das vezes a pessoa parece, sabe, odiar aquele ser humano ali. Tá entendendo? Presta atenção, que o que é certo é certo. Roubou? Você vai para a cadeia. Cometeu um crime? Você vai para a jaula. Refletir um pouco. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. O que é certo, o que é errado. Amém? Não confunda as coisas. Deus chama os cristãos a serem reflexos da sua paciência. Assim como ele espera pelos pecadores, nós somos chamados a orar por eles, pregar o evangelho e ser exemplo de Jesus Cristo. Não devemos nos cansar de fazer o bem, como fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos. E pensa num negócio que, às vezes, requer um nível de paciência muito elevado. Vou dar um exemplo. Teve uma pessoa aqui que esses dias nós demos uma Bíblia para ela. E eu disse assim para ela, você está desviada? Porque um dia desse eu estava ouvindo ela ouvindo as músicas do mundo e aí nas alturas aí. A vizinha nossa aqui. Um dia desse eu estava ouvindo ela ouvindo umas músicas do mundo aí as alturas medonhas. E aí ela veio comprar umas coisas aqui, e aí ela perguntou quanto que era o preço da Bíblia. E aí eu senti no meu coração de dar aquela Bíblia para ela. Falei o preço, vi o que ela ia fazer, e aí eu senti de dar aquela Bíblia para ela. E aí eu dei aquela Bíblia para ela, minha esposa anotou lá, né, a dedicação, louvado seja Deus, e eu disse para ela, olha, nem dê, nem venda, e nem diga que eu dei, porque senão daqui a pouco vai ter uma fila de gente aí pedindo. E aí eu disse assim, você está afastada dos caminhos do Senhor? E ela, não. Como foi que ela disse? Eu nem me lembro. Ela disse assim, não estou afastada não. Ela está voltando aos poucos. Estou voltando, sei lá, não sei porque ela falou uma coisa assim. Entende? E aí eu estou dando aqui um exemplo interessante, isso foi essa semana, não foi, bom? Essa semana isso. Eu estou dando um exemplo de algo que eu vejo as pessoas fazer. Como é que pode essa pessoa estar na igreja e ouvindo essas músicas aí? Isso é um exemplo de uma paciência que nós temos que ter. Amém? Eu não sou o pastor dela, né? Não sou o pastor dela. Mas a liderança, eu acredito, né, que ainda exista homem de Deus nessa terra, vai ensinar para aquela pessoa ali, algum dia, mais cedo ou mais tarde ou mais cedo, que esse tipo de atitude um cristão não deve ter. Porque vai, em vez de glorificar o nome de Deus, envergonhar. As pessoas à nossa volta vão falar o quê? Como que pode? Essa pessoa não decide o que quer. As pessoas mesmo, todo tipo de gente, crente, ímpio, todo tipo de gente vai falar isso.
Como é que pode? Essa pessoa não decide o que quer. Ora ouve louvor, ora ouve essas outras músicas aí do mundo. Ora quer Deus, ora quer o diabo. Ora quer Santa Ceia, ora quer cachaça. Queima ele ou deixa ele? Então, esse é um exemplo de ter a paciência enquanto os pecadores se arrependem. Já dei o exemplo aqui da minha avó. Minha avó aceitou Jesus. Olha isso aqui, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, não estou dizendo para ocultar a verdade, pelo contrário, tem que ensinar. Já disse como é que vai ser o sistema no presencial, né? Estou falando pela fé. Eu creio que um dia Deus vai permitir trabalhar dessa forma. Os veteranos ficam de um lado e os novos convertidos do outro. O sistema com veterano que está cometendo erro, sabendo que está errado, é peia. Você não sabe? Jesus, ele desceu o chicote nos discípulos. Jesus desceu o chicote nos fariseus, nos escribas, nos estudiosos da Bíblia. E em contrapartida, os pecadores que vinham até ele, né? Quem de vós nunca pecou? Atire a primeira pedra. Então, são tipo de coisas que nós devemos entender nos dias de hoje. Você está entendendo? Aquela mulher cometeu um erro. Jesus não está cobertando o erro dela. Mas ele está deixando bem claro o quê? Que aquela mulher está arrependida. Agora, presta atenção, viu? Oi, vai não peque mais, viu? Não faça mais isso. Que é o correto a se fazer. Que nós devemos agir dessa forma. Está entendendo? Louvado seja Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Ter paciência enquanto os pecadores se arrependem. Louvado seja Deus. Tópico 4. Esperar com paciência em Deus como salmista. O salmista Davi expressa a sua confiança em Deus no Salmo 40, verso 1, que diz: eu esperei com paciência no Senhor, e o que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas das vezes a pessoa quer pedir uma vez, pronto, né? Como eu dei o exemplo naquele dia do jejum, né? O chão vai tremer, Quem lembra aí? Foi ontem, foi? Louvado seja, vou fazer um jejum aqui, terminei esse jejum aqui, o céu vai descer. E às vezes não acontece nada. Porque as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. E nós temos que saber esperar com paciência. Como o salmista, que eu esperei com paciência no Senhor. Aí o texto continua dizendo, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então isso significa que ele continuou clamando, ele continuou pedindo. O exemplo de clamar é o quê? Pedir insistentemente e pedir em alta voz. Ou um ou outro. Ou pedir insistentemente, ou pedir em alta voz. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Bom é fazer os dois sempre que possível. Esperar com paciência em Deus é confiar que Ele está no controle, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. É acreditar que Ele sabe o que é melhor e que agirá no momento certo. Essa paciência vem da certeza de que Deus é fiel e cumprirá as suas promessas. Louvado seja Deus. Tópico 5. Como aplicar essa paciência na minha vida? Como aplicar essa paciência na sua vida? Confie na soberania de Deus. Entenda que Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Confiar e saber que Deus tem o tempo certo para cada das coisas não é deixar de pedir. Como eu vejo muitas pessoas fazer. E aí, ainda está buscando, ainda está pedindo, ainda tem fé, está com perseverança? Já entreguei nas mãos de Deus, no tempo certo Deus vai agir. Já entreguei na mão de Deus, no tempo certo Deus trata com esse menino. Já entreguei na mão de Deus, no tempo certo Deus trata com essa menina. Já entreguei na mão de Deus, já descansei no... Ou seja, você parou de pedir, você parou de buscar, você parou de clamar, você está quase desistindo, só não entendeu isso ainda. Então, Jesus, quando ele vai falar com os discípulos sobre a parábola da viúva persistente, daquela mulher que, louvado seja Deus, falava com aquele juiz iníquo, ele nos dá o exemplo ali bem claro para a gente perseverar sempre na oração e nunca desfalecer. Continuar pedindo sempre, constantemente, insistentemente.
Louvado seja Deus. A menos que Deus diga que não. Deus disse que não? Ah, Deus já disse que não. Então, amém. Deus disse que não. Louvado seja Deus. Amém? Tópico 2. Ore continuamente. Busque força em Deus para resistir à ansiedade. 3. Lembre-se das promessas de Deus. Medite na palavra de Deus para renovar a sua esperança. 4. Ame os outros. Seja paciente com as pessoas, lembrando-se da paciência que Deus teve com você. E que Deus tem, né? Teve e tem, né? Louvado seja o Senhor. A paciência no sentido de espera. Louvado seja Deus. E a paciência também no sentido de não se aborrecer com as outras pessoas, né? Como é que pode essa pessoa estar na igreja? Isso aqui eu vejo demais. Isso aqui eu vejo. Não é que eu escuto, é o que eu vejo. Essa pessoa está todo domingo na igreja e é desse jeito. Né? Essa pessoa todo domingo está no culto e anda igual uma prostituta. Né? Você sabe se ela já teve condição, pelo menos, de mudar as vestes? Você não sabe. Então, deixa Deus trabalhar na vida dela, criatura. Ora por ela. Se não vai ajudar, sai do meio. Se não vai ajudar a descarregar o caminhão, se não vai ajudar a descarregar o caminhão ou carregar, sai de perto. Não fica falando, não fica atrapalhando, não. Tá entendendo? Tem gente que nem ajuda e ainda atrapalha, né? Não ajuda, se não vai ajudar, Jesus ele disse assim, ó, os discípulos estão vendo um cara que está expulsando demônios, mas não anda com eles. Ei, Jesus, nós vimos um cara ali expulsando demônio em teu nome. O senhor quer que a gente vá lá e mande ele parar com isso? E Jesus diz o quê? Para com isso, rapaz. Porque não tem ninguém que faça nada em meu nome que fale mal de mim. Deixa. Louvado seja Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Então tem muito crente dessa forma. Tá entendendo? Que nem junta e só espalha. Tem ou não tem? Presta atenção. Sexto tópico. A paciência não é apenas esperar, mas esperar com fé, amor e confiança no Senhor. As dificuldades são oportunidades que Deus usa para fortalecer a nossa fé e desenvolver paciência. Com isso, Ele nos prepara para sermos maduros espiritualmente, completos e capazes de enfrentar qualquer situação sem desanimar. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Veja que é muito parecido com Tiago, né? Vamos lá, novamente, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, ó. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Romanos 5, versículo 3 e 4. Incrível que é Tiago, né? Versículo 3 e 4, e Romanos também, o versículo 3 e 4, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui já tem um acréscimo, né? Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz paciência. As tribulações não são motivo de desespero, mas de aprendizado. Elas nos ensinam a confiar mais em Deus e nos ajudam a crescer em perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência no sentido de espera. Louvado seja Deus. Tem pessoas que não esperam mais a volta de Jesus. Tem pessoas que se disser assim, ó, um exemplo. Tem pessoas que se disser assim, ó, presta atenção, tá? É um exemplo. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O que nós sabemos é, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, que está mais perto do que nunca. Por sinais se cumprindo a cada dia. Então, nós sabemos que está mais perto do que nunca. Agora, só um exemplo, tá? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Se alguém dissesse assim, Deus vai vir daqui 50 anos. Ixi, vou esperar nada. Vou fazer tudo que não presta durante 49 anos. No último ano, eu me arrependo. Tem gente que faria isso. Outro exemplo.
Se as pessoas soubessem que Jesus volta amanhã, teria uma multidão de pessoas que nem sabendo iriam se arrepender. Porque não querem largar os seus pecados. Entende? E aí vão querer se arrepender quando? Quando estiver no inferno. Sem chance mais. Como aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Né, Rafael? Como aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Pai Abraão! Pede Lázaro para vir aqui, pai Abraão. Não, meu filho, agora, nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse, olha, está posto um grande abismo entre nós. Quem está aqui não tem como passar para aí. Quem está aí não tem como passar para cá. Acabou. Zerou a chance. Game over para você. Hã? Então, meu irmão, minha irmã, a hora de se arrepender é agora. Tá entendendo? Se arrependa agora, hoje. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Exemplo de pessoas que esperaram com paciência. Eu separei aqui 3. Mas a palavra do Senhor tem muitos exemplos. Eu separei aqui 3. O primeiro que eu separei foi Jó. Jó, ele enfrentou grandes perdas, mas ele perseverou na sua fé. No final, Deus o abençoou em dobro por sua fidelidade, por sua paciência, mas durante o processo ele errou ou não errou? Durante o processo ele falhou ou não falhou? Falhou. Mas ele não fez o que Satanás disse que ele iria fazer. O que Satanás disse que Jó iria fazer? Blasfemar. Hã? Ei, Satanás, tenha observado meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás vai falar o quê? Mas também, né? Hoje em dia a gente escuta muito... Parece que é o próprio demônio falando na boca das pessoas. Hoje em dia a gente escuta muito isso, né? Também, né? Tem isso, né? Tem pessoa que faz isso, né? Foi o demônio que falou lá com Deus. Satanás, mas também tu dá tudo para ele. Estou falando no nosso linguajar, amém? Com o objetivo que a maioria entenda. Também tu dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele para você ver. Deixa eu tocar nas coisas dele, nos bens dele, nas coisas dele para você ver. Se ele não vai blasfemar de tu. Olha o diabo como é. Olha como é que é sagaz, né? Olha como é safado, né? Hein? Aí Deus permite o adversário tocar. Resumaço, né? Deus permite o adversário tocar. Deus só deixa bem claro para não tocar na vida dele. E aí o adversário vai lá em coisas que a maioria de nós, eu e você, né, talvez não suportaria. O adversário vai tocar, vamos lá, na ordem, família. Família, dinheiro, isso aqui eu nunca ouvi na minha vida. Família, dinheiro, saúde. Desceu aqui o mistério, tá nem no esboço aqui. Família, dinheiro, saúde. Vou tocar na família. Se eu tocar na família dele, ele vai blasfemar contra Deus. Como é que pode? Eu sirvo a Deus e Deus permite acontecer isso com a minha família? Como é que eu sirvo? Tem gente que é assim, meus irmãos. Acredite você ou não. Tá na Bíblia e tem crente que não enxerga o que está escrito. Como é que eu sirvo a Deus e está acontecendo isso com o meu marido? Como é que eu sirvo a Deus e acontece isso com a minha esposa? E é blasfemar de Deus. Como é que eu sirvo a Deus e o meu filho, a minha filha está dessa forma? Tem gente que não consegue entender. E Jó fez o quê? Não blasfemou. Tá lá, os servos estão vindo até Jó. Jó, aconteceu isso, matou teus filhos, matou tuas filhas, morreu todo mundo, só eu escapei para te trazer a notícia. Vixe, meu Deus, interessante, né? Para trazer notícia ruim, o cara até sobrevive, né? Para trazer notícia ruim, não falta gente não, viu? E Jó não blasfemou. Imagina Satanás, o adversário do Ló, como é que pode? Não acredito. Tinha certeza que ele ia blasfemar se a gente fizesse isso. Não, né? E aí agora vai fazer o quê? Vai tocar no dinheiro, no financeiro. Quantos casamentos são destruídos quando falta o financeiro? Quando faz o juramento lá perante o juiz ou a juíza, é na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte o separe. Mas ali parece que foi da boca para fora, né?
Porque quando passa uma lutazinha, ixi, vou-me embora. Ih, vou-me embora, hein? Rapaz, estou precisando. Aí diz logo assim: não saí da casa da minha mãe para passar nesse. Ixi, tem uma mulher que fica braba, viu? Tem uma mulher que fica. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Porque, olha, nós acabamos. Eu acho que não vou cansar de dar esse testemunho. Nós acabou de casar. Hã? Para começo de conversa, nós casou logo no quente, na pandemia. Fechou tudo. Pensa aí um casamento que passou a prova de fogo, de bala, de tudo. Prova de fogo. Tem um filme, né? Prova de fogo. Hã? O nosso não foi a prova de fogo, não. Foi a prova de bala, de vírus, de fogo, de tudo. Irmã Natália, o nosso casamento foi a prova de tudo, viu? Rapaz, eu digo, olha, não, mas vai vir um auxílio emergencial aí, né? Ih, negado, todos dois. O que nós tínhamos de mais valioso era uma televisão da tela azul, quase queimando, uma geladeira e um celular. Vendemos para pagar as coisas. Eu digo, e agora, Jesus? E agora, Jesus? Aí Jesus chama nós para trabalhar para a obra. Ou seja, larga tudo. O pouco que tinha, que nós vendia merenda, deixa tudo para me servir. E vai ver o que eu vou fazer. E aí eu vou falar para minha esposa e ela ficou naquela, né, amor? Nós não tínhamos esse nível de experiência como hoje. Dois aprendendo junto. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, aí foi que a luta aumentou. Nós dizemos assim, Deus está chamando nós para a obra, agora as coisas vão melhorar. E apertou foi mais. Quem é perto da gente sabe o que eu estou falando. Apertou foi mais. E nós, boquinha fechada, ninguém nem imaginava o que nós estava passando. Boquinha fechadinha, a dona do prédio passava lá, via nós felizes da vida. Ô, vida boa! Eu digo, graças a Deus. Só Deus sabia o que nós estava passando. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Foi a prova de vírus, de fogo, de água, foi de tudo. Glória a Jesus. Agora tem muitas pessoas que não resistem. Não passa uma lutinha, um negócio apertou um pouquinho e vamos embora. Não saí da casa da minha mãe para passar a dificuldade, não. Mas quando você fez o juramento, foi na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E agora tá um outro negócio agora, né? Que a mulher ficou mais velha, os cabas estão trocando para mais nova, né? Queima ele ou deixa ele? Um dia desse passou um cabo velho, caindo nos pedaços com a menina, bem novinha, um negócio estranho. Volta para cá. Segundo exemplo, José. Gênesis, capítulo 37. Louvado seja Deus. José, mesmo sendo traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, José perseverou. No tempo certo, Deus o exaltou como governador do Egito. Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 28, Paulo enfrentou perseguições, naufrágios, prisões, fome, sede, foi espancado, muitas das vezes pelos próprios que eram para ajudar, os próprios judeus, aqueles que diziam se servir a Deus. Não se assusta quando a ajuda não vier daqueles que você espera que ajuda. Presta atenção. Paulo enfrentou perseguições, naufrágios, prisões, mas nunca desistiu da sua missão. Ele confiou na força de Deus para perseverar. Então, o que nós temos que fazer? Perseverar, meus irmãos. Perseverar, minhas irmãs. A perseverança na fé nos fortalece e nos aproxima de Deus. Mesmo nas provações, confie que Deus está moldando você para algo maior. A vitória é certa para quem persevera até o fim. Agora, se não perseverou, até para nós sermos salvos, nós temos que ser fiel e perseverar até o fim. Jesus fala isso em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, meu Deus amado, graças nós te damos, meu Deus querido,
por esta maravilhosa e rica oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus amado, que o Senhor nos concede, meu Deus querido, de estarmos em tua santa e gloriosa presença. Altíssimo Deus, Pai Celestial, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Fica conosco, Senhor, nos ajude a perseverarmos cada vez mais e mais, a sermos fiéis a Ti, a perseverarmos com fé a cada dia, até a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, que venhamos perseverar na fé, nas promessas, crendo, meu Deus, e não desanimando, não desistindo nunca daquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor é fiel para cumprir na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida das nossas irmãs, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus.